Saudações, pessoal, para mais um encontro do Clã do Ar. Se conecta com a respiração, como em todos os nossos encontros. Inspira e expira, sabendo que está inspirando e expirando. Inspira e solta. Quinta-feira pela manhã, as nossas primeiras respirações do dia, elas marcam um ritmo para o dia, assim como as últimas respirações antes de dormir marcam o ritmo da noite. Então, inspira e expira, intencionando essa energia do que você quer trazer de respiração para o seu dia. Inspira e solta, relaxa ombro, pescoço, mandíbula, relaxa a musculatura da face. Se precisar, faz uma careta, dá um tapinha no rosto. Dá um sorriso, massageia o rosto, vai acordando pouco a pouco. Se precisar, mexe o pescoço, relaxa os ombros, gira. Abre o peito, ombros para trás, para baixo, joga o peito para frente. Vai liberando as tensões, aproveita o próprio movimento respiratório para fazer os movimentos. Se você perceber, em diversas vezes que você faz alongamentos, em diversas vezes que você faz movimentos de relaxamento, no próprio movimento você já boceja. Sabendo que o bocejo é uma respiração purificadora, um descarrego energético, e sabendo que o alongamento, o movimento é uma liberação de tensão, a gente percebe a relação entre a musculatura, entre o relaxamento ou a tensão dos músculos e a qualidade da nossa respiração. Se não fosse assim, no yoga, que eu não vou dizer que a melhor, mas talvez a mais antiga e mais respeitada tradição que faz estudo de respiração, não dava um valor tão importante para a flexibilidade do corpo. Na perspectiva do yoga, a flexibilidade do corpo não tem a ver com a postura incrível, bonita, diferente, ou até mesmo o potencial incrível que o alongamento do corpo faz. A flexibilidade tem muito mais a ver com a fluidez com a qual a energia vai passar pelo nosso corpo, pelos canais de energia, pelos nadis. Sendo assim, inspira e expira e tenta buscar esse relaxamento. Pode parecer não real, mas intencione para o seu próprio corpo o relaxamento. Induza. Vai lá, pescoço, relaxa. Peito, ombros, relaxa. Mandíbula, relaxa. Você pode levar um pensamento associado a isso. Até um momento em que, na verdade, você leva a sua atenção para a mandíbula. Isso, sem um pensamento associado, você consegue induzir um relaxamento. E aí você inspira e solta com essa tensão constante, induzindo um relaxamento de um determinado ponto. A mandíbula. Ah, não ficou claro ainda. Eu fiz, então usa o pensamento, relaxa a mandíbula. Ainda não ficou muito claro. Eu fiz, bota a mão
A mão ajuda a consciência respiratória. Colocou, massageou um pouco, faz um movimento de um lado para o outro, você vai sentindo. Isso é como se fosse a gente tentando ajudar na conexão musculatura, cérebro, percepção, né? Musculatura, mente, né? Então esses são alguns meios para o qual a gente pode fazer isso. Então inspira e solta, se permitindo agora observar essas narinas, dilata a narina durante a inspiração e relaxa a narina durante a expiração, permitindo uma inspiração cada vez mais profunda, profunda e lenta. Enche bem, sem pressa. Permite que essa inspiração, ela parece que dura para sempre. E quando vai inspirando, você vai permitindo que a própria expansão dos pulmões vá ajustando a coluna, você só vai ajeitando. Você vai fazendo o movimento que naturalmente o corpo está direcionando. Você vai inspirando, o peito vai enchendo, então naturalmente a coluna vai se alinhando. Aí você vai lá e favorece o movimento de alinhamento. E aí você vai inspirando, o peito vai abrindo, você favorece esse peito para frente. E vai inspirando e favorece o alinhamento do pescoço. É como se fosse um jogo, você dá um pouquinho e o seu corpo está dando um pouquinho. É como um balão. Quando o pulmão vai abrindo, ele vai tocando as estruturas que ficam ao redor do tórax. E vai ajustando. A postura, o nosso corpo físico, tem relação direta com a qualidade da nossa respiração. Isso está no taoísmo descrito por uma frase, né? Lá, nesses conhecimentos antigos, muitas vezes a gente vai ver os conhecimentos concretizados em frases. E essa frase pode virar um livro, assim como os Upanishads no Vedanta. No taoísmo a gente tem um. Quando a forma é perfeita, a respiração é perfeita. E quando a respiração é perfeita, a forma é perfeita. Ou seja, eu posso alinhar a minha postura e melhorar a minha respiração, ou eu posso aprofundar a minha respiração e isso vai alinhar a minha postura. Inspira profundo agora, permitindo essa expansão lenta e profunda. E ao soltar o ar, permite que já desde o começo da expiração você controle essa saída para que você perceba todos os pequenos movimentos que vão acontecendo enquanto você vai soltando o ar até o final. De olhos fechados, tenta estar de olhos abertos para essas sensações corporais, para esses pequenos movimentos, para essas pequenas percepções, sensações. Assim a gente vai explorar, a gente vai aumentar o nosso potencial de consciência corporal. De forma que com o tempo eu não preciso dizer para o meu pescoço relaxar. Basta eu perceber a atenção que eu olho para, que eu levo minha atenção para ele e naturalmente eu consigo desencadear um relaxamento. E se eu combinar isso com a respiração, eu potencializo o meu efeito. E aí você poderia pensar, isso é muito simples. Posso fazer. Pois é, a maior parte das pessoas não sabe que pode relaxar a si mesmo. Então isso é um baita de um poder. Você saber relaxar. Você conseguir induzir a calma, o relaxamento muscular dentro de si mesmo é uma dádiva. Assim como o intuito do nosso estudo é que esse controle sobre o corpo e a respiração ele fique tão firme, tão consolidado,
que no momento de estresse, no momento de tristeza, no momento de raiva, isso também consiga ser uma âncora que vai te estabilizar para que a circunstância não te desequilibre. Sendo assim, aberto, alinhado, de peito aberto, ombros para trás e para baixo. Quem estiver sentado, dá uma balançadinha para um lado, para o outro. Ajusta o glúteo lá embaixo. Abre ele um pouquinho. Essa é uma forma de alinhar a coluna lombar, a região inferior da nossa coluna. Às vezes, quando a gente senta caindo para trás e o glúteo, ele vai para frente, fazendo uma curvatura no fim da nossa coluna. Normalmente isso acontece porque nós somos acostumados a ter um suporte nas costas. Se você pensar direitinho, na natureza é mais comum que a gente sente no chão, que a gente sente no tronco de uma árvore, que muitas vezes não tem um apoio nas costas. Então, normalmente a gente não teria esse hábito de sentar caindo para trás. A gente teria o hábito de sentar e ficar reto. Porque se ficar corcunda sem o apoio das costas, dói as costas. Então a gente, quando senta sem apoio das costas, a gente levanta. E esse ajuste de glúteo seria uma forma da gente criar uma base um pouco mais larga e estável que favorece esse não corcunda. Com esse corpo alinhado, conectado e relaxado, para a gente acordar um pouco agora, a gente vai fazer algumas respirações de purificação, um pequeno túmulo. Mas o túmulo da gente vai ser contado dessa vez. Como assim? Faremos 5 respirações profundas e vamos trazer energia. Quanta intensidade, quanto a gente quiser. Mas ao fim da 5ª respiração, nós vamos fazer uma retenção de pulmão cheio e ficaremos no nosso máximo de tempo. A gente vai fazer ciclos semelhantes até o fim da nossa prática, de 5, 10, com retenção de pulmão cheio, vazio. Então já vai se preparando, não tem pressa. 5 respirações, ao fim da 5ª respiração, inspira, enche bem o peito de ar e retém de pulmão cheio o teu máximo. Nós começaremos em 3, 2, 1, inspira, solta, 1, inspira, solta o ar, lembrando, enche bem, esvazia bem, inspira 3, inspira 4, inspira 5 e retém de pulmão cheio o teu máximo. Assim que entrar na retenção, relaxa o ombro, pescoço e mandíbula. Cada um no seu tempo, fica o seu máximo. Ao fim da retenção, solta o ar bem profundo e bem relaxado antes da próxima inspiração e respira naturalmente. Quem já estiver respirando naturalmente, se mantém por uns instantes. Quem ainda estiver em retenção, fica o teu máximo. Se prepara para mais um ciclo, 5 respirações. Ao final da 5ª respiração, retém de pulmão cheio. Em 3, 2, 1, cada um no seu ritmo. Inspira, 1.
Inspira 2. Inspira 3. Inspira 4. Solta bem o ar. Inspira 5 e retém de pulmão cheio, o teu máximo. Observa as sensações que surgem naturalmente, a tontura, o silêncio, o suor, o formigamento, a leveza na cabeça, o formigamento, a paz, a calma, a estabilidade. Fica o teu máximo. O teu máximo não quer dizer que tu vai ficar até sufocar, mas se quiser pode. Mas que você se permita o máximo que você quer. O máximo que você quer mergulhar. Porque mais importante do que ser intenso é ser profundo. Se eu faço uma retenção, chegando até o meu limite, e isso gera tensão, eu não estou atingindo o objetivo que eu gostaria. O objetivo tem a ver com essa retenção máximo estável, tranquilo, concentrado. Sendo assim, agora a gente vai inverter. A gente aí vai fazer 5 respirações e ao final da 5ª respiração nós vamos fazer uma retenção de pulmão vazio. O pulmão vazio, ele tem alguns pulmões vazios. Tem um completamente vazio, zero, contraindo o abdômen, com o Dhyana Bandha secando o abdômen. Pode ser, mas não é o nosso foco. Tem aquele que a gente simplesmente solta o ar plenamente até o máximo sem precisar de auxílios. E tem o vazio, que é simplesmente o que fica naturalmente quando eu solto um ar. Você tem o direito de escolher qual pulmão vazio você vai utilizar. Então, em 3, 2, 1, inspira 1. Energia para entrar, energia para sair. Inspira 2. Inspira 3. Inspira 4. Inspira 5. Solta o ar e retém de pulmão vazio. Observa a diferença. Pulmão cheio, peito vibrante. Pulmão vazio, silêncio ainda mais profundo. A sensação no peito é diferente. Como naturalmente será, a retenção de pulmão vazio será mais curta do que uma retenção de pulmão cheio, afinal de contas não tem ar. Na retenção de pulmão cheio, quando a gente retém,
a gente vai utilizar a nossa reserva, a gente ainda vai utilizar o ar que está no pulmão antes de acabar completamente. A retenção de pulmão vazio vai ser só o que o nosso corpo está trabalhando naturalmente. Cada um no seu tempo respira naturalmente. Qual é a ideia da prática? Isso é um túmulo. Isso é um túmulo curto. Um túmulo que eu posso fazer a qualquer momento. Um ciclo, 2, 3, quantos eu quiser. 5 respirações mais vigorosas. Oxigeno o meu sangue. Diminuo um pouco o nível de dióxido de carbono. A diminuição do nível de dióxido de carbono favorece a retenção, pois a retenção vai elevar o dióxido de carbono. Então, se eu entrar na retenção com o mínimo de dióxido de carbono, obviamente eu vou passar mais tempo em retenção. Por isso que quanto mais intenso o túmulo, quanto mais longo o túmulo, maior o tempo de retenção. Porque eu vou deixar meu corpo superoxigenado no sangue e o dióxido de carbono lá no chão, fazendo inclusive as sensações, tontura e tudo mais, que são manifestações da diminuição do dióxido de carbono circulante no corpo. E aí eu retenho e o dióxido de carbono vai subir até o momento em que a gente vai sentir a necessidade de respirar. E quando isso acontece, sabendo que o meu corpo está cheio de oxigênio no sangue, isso faz com que esse oxigênio inteiro entre na célula. Mas como é um momento intenso, ele não vai para o músculo, ele vai para o rim, ele vai para o fígado, ele vai para o cérebro, ele vai só para os órgãos que são fundamentais, vitais para a nossa vida. Isso faz dessa prática uma prática restauradora, purificadora, uma prática de saúde. Sendo assim, em 3, 2, 1, 5 respirações e uma retenção de pulmão vazio. 3, 2, 1, inspira. Solta. Energia para entrar, energia para sair. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira 4. Solta. Inspira 5. Solta e retém de pulmão vazio. Ainda em retenção, e depois disso respira naturalmente no seu tempo. Escuta essa música com atenção e respirando conscientemente. Vou cantar meus sonhos pra desfazer o pranto do que não valeu. A partir desse instante, vou olhar a vida como uma despedida pra uma festa maior. Vou desatar o nó
das lembranças perdidas, da tristeza contida, de um sofrimento a sós. Eu vou recomeçar como se hoje fosse o primeiro dia do mundo. Não me machucar, nem perder a hora de saber o que será. Vou receber os dias como pedras raras que o vento escondeu. Vou te olhar nos olhos, não se pede desculpas pelo que não foi dito, pelo que não doeu. E na casa do tempo vou refazer a história, respeitando a glória de quem já sofreu. E tudo é bem menor que a verdade clara deste sentimento a clamar que a vida é o bem maior. Seu silêncio cala toda dor que há. E tudo é bem menor que a verdade clara deste sentimento a clamar que a vida é o bem maior. Seu silêncio cala toda dor que há. Eu vou recomeçar como se hoje fosse o primeiro dia do mundo. Não me machucar, nem perder a hora de saber o que será. Eu vou recomeçar como se hoje fosse o primeiro dia do mundo. Não me machucar, nem perder a hora de saber. Respira naturalmente, relaxa, tranquilo, novo, pronto para começar mais um dia como se hoje fosse o primeiro dia do mundo e o último também. Com isso, a gente encerra a prática de hoje. Vai estar aberto a alguns poucos comentários de quem quiser fazer ou alguma pergunta que alguém queira fazer.